Eu quero que você imagine a seguinte cena nos primeiros segundos de um clipe que quebrou a internet. Uma câmera se aproxima de um quarto sem janelas, paredes cobertas por recortes de revistas e pôsteres de shows lotados, e no centro, sentada no chão, está ela, essa artista que você aprendeu a amar desde a adolescência. A voz que embalou seus amores, as letras que você tatuou no braço, o rosto que você reconheceria até de olhos fechados. Ela inspira fundo, segura o choro, e diz: eu preciso contar uma coisa. Não sei se vou conseguir terminar. A pausa é longa o suficiente para quebrar o coração de milhões de pessoas ao mesmo tempo. A legenda no canto da tela, em letras brancas, um diagnóstico confirmado. E então, silêncio. Você lembra exatamente de onde estava quando viu esse vídeo, lembra da sensação que percorreu o corpo, lembra do impulso de compartilhar, comentar, apoiar, doar. Porque era ela. E ela parecia precisar de você. Mas se eu te dissesse que tudo começou muito antes daquele vídeo? Que antes do drama público, antes da hashtag, antes das lives em lágrimas, alguém desenhou um roteiro. Que, por trás da câmera, havia um cálculo. Que, enquanto você chorava, alguém contava. Vamos devagar. Vamos voltar ao ponto exato em que a história deixou de ser uma história de superação e virou um enredo sobre poder, fama e dinheiro. E, principalmente, sobre a linha quase invisível que separa empatia de manipulação. O nome dela, neste roteiro, será Aurora Vega. Talvez você já tenha ouvido outro nome, talvez a sua mente associe a outra estrela, mas aqui, para manter a honestidade do que importa, seu mecanismo, a engrenagem, nós a chamaremos de Aurora. A garota do interior que cantava em bares vazios, que virou viral aos 19 anos com um vídeo tocando violão em um telhado e, em menos de 3 anos, estava nos palcos dos maiores festivais. A Aurora não nasceu pronta, e isso fazia parte do encanto, já havia cansaço na voz, havia verdade nos olhos. O público acreditava na luta, no suor, no improviso. E, quando a gente acredita em alguém, a gente perdoa suas falhas. A gente abre a carteira com a mesma facilidade com que abre o coração. Quando a notícia da doença veio, ela não caiu como um raio do nada. Foi uma garoa antes da tempestade. Pequenos sinais, cancelamentos de última hora, fotos com soro no braço, postagens sugerindo exames, a legenda sobre o cuidar de si mesmo e o priorizar a saúde mental. Ninguém questiona uma cantora que diz estar cansada. Ninguém deveria. Só que, com a Aurora, o cansaço ganhou nomes, exames, laudos e uma palavra grande o suficiente para esvaziar agendas e encher contas, crônico. Não era um resfriado. Não era um estresse passageiro. Era algo que exigia tratamentos caros, deslocamentos, uma nova ala de cuidados para fãs que também sofriam do mesmo. Uma comunidade surgia em torno da dor. E, com a comunidade, surgia algo mais, uma oportunidade. É fácil desprezar o oportunismo quando ele acontece longe de nós. Difícil é reconhecê-lo quando ele veste o rosto que amamos. A Aurora abriu uma fundação. Chamou-se O Cura-Voz. O nome perfeito, já a voz dela era sua vida, ou salvar vozes era salvar auroras anônimas por todo o país. Campanhas nasceram como flores após a chuva, pulseiras, camisetas, um show beneficente transmitido ao vivo. Cada ingresso vendido com a promessa de reverter o parte ou para o tratamento de quem não podia pagar. E, enquanto isso, os boletins sobre a saúde de Aurora se tornavam um ritual, quartas e domingos, às 8 da noite, um novo capítulo. Testes, resultados, expectativas. A cada postagem, milhões de olhos fixos e milhões de dedos prontos para doar. Você já se perguntou por que gostamos tanto de acompanhar uma dor em capítulos? O sofrimento contínuo dá sentido à nossa bondade. Ele nos permite acreditar que estamos participando de algo que importa.
E importa. O problema é quando alguém percebe o quanto importa, se transforma isso em um produto. O primeiro ruído no enredo aconteceu com um detalhe quase banal. Uma foto. Aurora segurava uma caneca com a mão esquerda, e no pulso não havia a marca do catéter que, segundo os boletins, era usado diariamente para medicação. Um fã atento comentou: "Força, rainha, mas cadê o acesso que você disse que não podia tirar por 7 dias?" O comentário desapareceu rápido. Alguém da equipe, talvez por zelo, talvez por pânico, varreu a dúvida do feed. Mas a internet, você sabe, não esquece. Alguém tirou print. Alguém comparou datas. Alguém começou a contar uma história diferente daquela que estava sendo contada oficialmente. Por que não paramos por aí? Por que não aceitamos uma explicação simples? Foi um procedimento temporário, a foto é antiga, foi só um ângulo. Porque dúvidas são sementes, e a equipe de Aurora, sem querer, regou essa semente com respostas demais. Quando a narrativa é verdadeira, as respostas são simples. Quando não é, as respostas precisam de roteiros, ensaios, cronogramas. E o que veio a seguir foi um manual involuntário de como complicar o que deveria ser óbvio. Aurora anunciou um documentário. Título: Respirar. O trailer: cenas em preto e branco, close-ups de agulhas, corredores de hospital, choro contido, microfones desligados. Uma frase forte martelava o coração: quando cantar dói, mas calar dói mais. O público foi à loucura. Críticas elogiosas aplaudiram a coragem. Numa virada de marketing impecável, o lançamento do doc coincidia com a abertura oficial das doações recorrentes para a fundação. R$10 por mês podem salvar uma voz. Diga que você nunca sentiu o impulso de doar. Diga que não sentiu a mão tremer enquanto digitava os números do cartão. E, se você doou, não sinta vergonha. A compaixão não é o problema desta história. O problema são as planilhas. Porque, enquanto a música e o choro enchiam a tela, em um escritório com paredes de vidro, havia uma planilha. Nela, metas semanais, funis de conversão, conteúdo emocional segmentado por faixa etária, disparos personalizados para fãs VIP, previsões de crescimento baseadas em gatilhos de comunidade. A dor, traduzida em KPI. E a cura, em assinatura. Isso te revolta? Deveria. Mas não pare de ouvir. Porque a pergunta mais importante ainda não foi feita: quem apertou o primeiro parafuso dessa máquina? Foi a Aurora? Vamos voltar mais um pouco. Antes da fundação, antes do diagnóstico, havia uma turnê que não tinha vendido como esperado. Havia um contrato com exigências quase matemáticas, X milhões de streams por trimestre, Y de alcance social, Z de conversão em produto. O pop parece festa, mas é planilha. A Aurora sabia cantar como poucas, compor como poucas, encantar como poucas, mas números não cantam. Números exigem. E ela estava devendo. Nessa fase, um novo personagem entra em cena: Davi Ramos, o empresário que transformava crises em cases. Davi gostava de dizer que histórias são moedas e que a única diferença entre sorte e estratégia é o timing. O timing, naquele momento, era péssimo para a carreira e perfeito para um rebrand. Não é aqui que a doença nasce. Não ainda. O que nasce aqui é o experimento de se trocássemos o foco do brilho para a vulnerabilidade. E se, por alguns meses, parássemos de vender performance e começássemos a vender humanidade? Davi convenceu a equipe a desacelerar os lançamentos, a trazer a Aurora para perto, a colocá-la num cenário em que o ser frágil parecia, paradoxalmente, a maior força do mundo. Lives mais cruas, entrevistas em que ela falava do medo do palco, do peso da expectativa, da relação complicada com o próprio corpo. Nada falso,
tudo interpretado. Porque a vida, quando editada com cuidado, dá um filme perfeito, até para quem vive. A doença entrou como cena 3, não como prólogo. Um profissional da saúde é contratado como consultor. A equipe visita clínicas. Termos técnicos entram nos roteiros. Inflamação sistêmica, fadiga crônica, comprometimento respiratório, palavras grandes que cabiam como luvas no drama de uma cantora que precisava da respiração para viver. Um diagnóstico definitivo, porém, nunca é mostrado, por privacidade. E quem seria cruel a ponto de exigir papéis de uma mulher chorando na frente da câmera? O público confiou. A imprensa, também. E, quando a imprensa confia, patrocínios não fogem. Eles trocam de embalagem. Agora, eram marcas de bem-estar, suplementos, bancos com slogans sobre o cuidar do amanhã. O dinheiro que antes vinha do brilho do palco agora vinha da sombra do leito. Menos barulho, mais lucro. O que poderia dar errado? Uma mensagem direta. Foi assim que as coisas começaram a virar de verdade. Uma enfermeira, fã de Aurora desde os tempos do telhado, escreveu para o perfil secundário da artista. Dizia que trabalhava numa das clínicas mostradas no documentário. Dizia que, no dia das filmagens, os leitos estavam vazios, e que a equipe de Aurora usou uma sala de procedimentos para gravar ou sem interromper pacientes. Dizia que isso era normal em sets, mas que o narrador do doc dava a entender outra coisa. A mensagem não pedia dinheiro, não pedia nada. Só dizia, eu te amo, mas estou confusa. E, às vezes, é isso que derruba castelos, uma confusão honesta. A mensagem não foi respondida. Mas Aurora a leu. E, naquele dia, segundo relatos da própria equipe, relatos que, mais tarde, ajudariam a construir o que você está ouvindo agora, Aurora chorou de um jeito diferente. Não o choro de quem sofre, o choro de quem se vê de fora pela primeira vez. Porque há sempre um ponto em que a mentira, por mais bem intencionada que tenha sido um dia, começa a cobrar juros. Você pode estar se perguntando, mas e as pessoas que realmente foram ajudadas? A fundação não fez nada de bom. Fez. E é aí que a complexidade desta história ameaça nos paralisar. Porque o mal mais inteligente nunca se vende como pura maldade. Ele se mistura ao bem até parecer indispensável. A fundação pagou consultas. Pagou. Distribuiu medicações? Sim. Levou voz a quem não tinha. Levou. E, mesmo assim, enquanto isso acontecia, contratos de consultoria com empresas ligadas ao empresário eram assinados, valores eram inflados, porcentagens eram travadas em cláusulas tão bem escritas que quase ninguém leu. O dinheiro circulava em loop. Uma parte de verdade, uma parte de farsa, e a certeza confortável de que o saldo, no fim, é positivo. Será? Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, você sabe como funciona uma narrativa. Só que a vida, às vezes, atropela a estrutura. O tropo clássico do O repórter incômodo o bateu à porta. Não era um tubarão da TV aberta. Era uma jornalista independente, dessas que vivem de assinaturas, de cafés pagos por leitores, de coragem e teimosia. Chama-se Liana Moraes. Liana escreveu um texto que não acusava, perguntava. Se a doença é isso, por que aquilo? Se o tratamento exige isso, como explicar aquilo? E anexou capturas de tela. Não prints incendiários, não teorias, mas comparativos de datas, o sumiço de certos conteúdos, a incongruência de horários de medicação com aparições ao vivo em locais distantes. Era suficiente para desconforto. Ainda não era suficiente para escândalo. A equipe de Aurora cometeu o velho erro de quem está por um fio, respondeu com força demais.
Notas oficiais agressivas, ameaças de processo, a tentativa de transformar dúvida em ataque pessoal. A internet quis tomar partido. Metade permaneceu fiel, vocês não sabem a dor dela. A outra metade farejou sangue. Hashtags nasceram e morreram em horas. E Aurora, no olho do furacão, reagiu com o único instrumento que lhe restava, a própria voz. Eu nunca inventaria dor. Eu nunca lucraria com sofrimento. O vídeo acumulou milhões de visualizações em minutos. Comentários, lágrimas, promessas de oração. E, ainda assim, pela primeira vez, a curva das doações não subiu como antes. Ficou estável. Esse detalhe, a estabilidade no lugar da subida, deixou Davi histérico. Planilhas não mentem quando querem. Há um momento, em qualquer história de queda, em que o protagonista percebe que não controla mais o ritmo. Para Aurora, esse momento veio numa madrugada, quando ela, insone, abriu o e-mail da fundação. Entre dezenas de mensagens de amor, uma carta chamou a atenção. Era de uma professora de canto do interior do Piauí. A professora agradecia por uma medicação fornecida a uma ex-aluna e contava que havia feito uma vaquinha local para completar o tratamento. A fundação mandou menos do que o prometido, ela dizia. Mas, graças a Deus, conseguimos o resto. Menos do que o prometido. Aquele o menos foi como uma lâmina. Quem decidiu esse o menos? Em que momento ou parte das doações se tornou uma fração negociável? Talvez você esteja com raiva. Talvez esteja pensando que essa história só prova que não devemos mais confiar em ninguém. Eu te peço calma. Desconfiança total é tão perigosa quanto confiança cega. Há artistas que sofrem em silêncio e, quando pedem ajuda, o fazem com a humildade de quem não queria precisar. Há fundações que funcionam, a gente séria trabalhando em salas pequenas, longe dos holofotes. O que esta história quer te oferecer não é cinismo. É uma lupa. A lupa, agora, se aproxima de um contrato específico, o acordo de licenciamento entre a Fundação Cura Voz e uma empresa de mídia chamada Orbital Content, dedicada a conteúdos de propósito. Nos termos, a Orbital garantia distribuição internacional do documentário Respiraram em troca de uma porcentagem de doações futuras. Estranho? Não totalmente. Mas, combinado com outro contrato, Sundio Consultoria Criativa pago pela fundação a uma agência controlada por Davi, a soma cheirava a conflito. E, quando cheira, vale a pena abrir as janelas. Foi o que Liana fez. Em uma nova matéria, ela não só perguntava. Ela mostrava. Documentos vazados, contratos assinados, prestações de contas ou ajustadas. O que soava como ruído virou melodia torta, e havia, sim, uma engenharia financeira para transformar a tensão em arrecadação, arrecadação em contratos, contratos em lucros privados. Não se provava, ainda, a mentira sobre a doença. Mas provava-se que o sofrimento, real ou encenado, se estava, no mínimo, sendo usado como combustível. A Aurora leu tudo. E, pela primeira vez, não chorou. Ficou muda. Não era apenas sobre ela, era sobre todos que tinham acreditado, doado, defendido. Era sobre as mães que compraram camisetas dizendo salve a voz dela ou e usaram como pijama de esperança. Era sobre o adolescente que fez uma rifa na escola para mandar R$ 37 e recebeu um e-mail automático dizendo você mudou uma vida. Ele mudou. Ou ele apenas alimentou um mecanismo que aprendeu a se sustentar de sentimentos? Se você acha que a virada moral da protagonista virá agora, num pedido de desculpas público, numa catarse redentora, segure. Nem toda verdade nasce limpa. Às vezes, ela vem do choque de interesses.
O selo que distribuía os álbuns de Aurora, incomodado com a turbulência, acionou uma auditoria interna, não por ética, mas por medo de prejuízo reputacional. A auditoria pediu notas, extratos, backups. E encontrou um e-mail. Assunto: enquadramento. Corpo: a narrativa clínica precisa ser fechada com condição autoimune de base. Evitar nomear diagnóstico específico. Médicos consultados sinalizam que público tende a empatizar com quadros invisíveis. A assinatura era de um estrategista da agência de Davi. O anexo: um calendário editorial para o Dias de Dor e o Dias de Esperança. Talvez você nunca mais veja um vídeo de choro do mesmo jeito. Eu também não. Isso significa que todo choro é falso? Não. Significa que, ao menos aqui, alguém estudou as lágrimas e decidiu a hora exata de derramá-las diante da câmera. E que Aurora, seja por conivência, seja por exaustão, aceitou. Mas por que aceitar? Por que alguém que já tinha tanto toparia algo assim? Porque fama é uma fome que não se admite. Porque, quando o aplauso vira silêncio, o silêncio dói. Porque existe uma espécie de vertigem quando você percebe que pode mover milhões com um gesto, que pode fazer o relógio do mundo girar um pouco ao seu favor. E porque, talvez, se aqui eu te convido a uma compaixão difícil, a Aurora tenha acreditado que estava fazendo bem. Se eu ajudo pessoas reais com a minha história, que mal há? O mal está na fronteira. E fronteiras, como sabemos, são lugares perigosos de habitar por muito tempo. O dia do grande show beneficente chegou. Um estádio, ingressos esgotados, transmissão simultânea para 3 países. A cada música, um vídeo de depoimentos de beneficiários. Rostos emocionados, abraços, microfones compartilhando pequenas vitórias. É impossível não chorar com essas coisas. E é aí que mora a sofisticação deste enredo, até aqui, nada que aponte, de modo irrefutável, para uma farsa médica. Tudo pode ser explicado de modo a proteger a narrativa. Até que uma câmera, colocada por acaso, captou o que não deveria. No backstage, antes de um dos vídeos de O Dia de Medicação, Aurora conversa com a coordenadora de conteúdo. A coordenadora pergunta: "Você tá pronta para o take do acesso?" Aurora responde: "Vamos de adesivo hoje, tá? Meu braço tá um caco." A coordenadora: "Sem close, então." O público não percebe. Não era uma confissão. Era a rotina. E, ainda assim, aquele pequeno diálogo, vazado dias depois, soou como um estrondo. Porque, para quem doou acreditando ver a realidade crua, um adesivo no lugar de acesso era uma traição simbólica. A encenação invadira o território mais sagrado da narrativa, a dor. Você poderia dizer: é uma cena. Todo documentário encena. Sim. Mas quando a encenação serve para ajustar uma dor que, segundo a própria narrativa, é inegociável, a confiança estala. E, quando ela estala, o som ecoa por muito tempo. A esta altura, você quer respostas. Quer a prova médica, quer o laudo, quer a admissão. E eu te digo, respostas virão, mas talvez não na forma que você espera. Porque a verdade, quando finalmente emerge, raramente sai do jeito que pedimos. Ela surge pelo lado, pega carona numa planilha, tropeça num áudio, cai de um celular esquecido numa sala de reunião. Antes, porém, de atravessarmos esse portal, eu preciso te deixar com uma pergunta incômoda: e se tudo isso fosse verdade, se Aurora tivesse fingido uma doença para ganhar dinheiro, o que nos diz sobre nós, que aplaudimos, doamos, defendemos, atacamos quem questionou? Em que medida somos cúmplices, ainda que sem intenção, de um sistema que recompensa a dor exibida e pune a dor silenciosa?
E se a nossa ânsia por histórias de superação for, em parte, a gasolina de maquinários que transformam lágrimas em cifras? Eu não trago essa pergunta para te ferir. Trago para te preparar. Porque o que está prestes a acontecer, nos próximos capítulos desta narrativa, não é apenas a queda de uma estrela, nem a exposição de contratos. É um espelho. E espelhos, quando limpos demais, às vezes doem. Agora respire comigo. Voltemos ao estádio. As luzes se apagam, o público acende os celulares, aquela constelação improvisada que sempre me emociona. A Aurora entra, veste um casaco claro que lembra uma bata hospitalar, sutil o suficiente para ser metáfora, direto o suficiente para reforçar a narrativa. A primeira música começa com um sussurro: se eu falhar, me segure. A multidão responde como um oceano. E, por um instante, tudo o que existe é a música. Nessas horas, nada parece mais verdadeiro do que a arte. Talvez por isso as traições que nascem nesse altar doam tanto. Nos bastidores, Davi sorri diante de um monitor, cochicha com alguém da equipe e a curva voltou a subir. Alguém, sem querer, deixa o microfone aberto. E o que se ouve, numa gravação granulada que ainda vai dar muito assunto, é a frase que fecha este primeiro trecho da nossa história: se o público acredita, a planilha agradece. E a pergunta que não quer calar: até onde uma crença pode levar uma multidão, se quanto vale, em cifras, a fé de quem só queria ver sua cantora favorita se curar? A cada novo dia, a doença de Aurora deixava de ser apenas um detalhe triste em sua biografia para se tornar um espetáculo. E, como todo espetáculo, tinha luzes, câmeras, roteiros e patrocínios. O documentário Respirar fora apenas o primeiro movimento de uma sinfonia cuidadosamente orquestrada. Depois dele, vieram os talk shows, as entrevistas chorosas em que Aurora falava sobre dor, sobre esperança, sobre fé. Cada lágrima era aplaudida. Cada pausa dramática virava corte perfeito para os vídeos curtos que inundavam as redes sociais. Eu só quero cantar mais uma vez sem sentir dor. Essa frase, dita com voz embargada em uma entrevista de horário nobre, foi repetida milhões de vezes, transformada em hashtag, estampada em camisetas, usada como bordão em campanhas de arrecadação. Aquela frase se tornou maior que a própria música de Aurora. Mas, entre bastidores, outras palavras circulavam, palavras que nunca chegavam ao público. E-mails entre a equipe falavam de picos de engajamento, de estratégias de conversão de emoção em assinatura, de datas-chave para revelações de saúde. A doença, ao menos na narrativa, era medida em métricas digitais. Aurora, por sua vez, parecia cada vez mais perdida dentro desse personagem que ela mesma ajudara a criar. Em alguns momentos, era difícil distinguir onde terminava a mulher e começava o mito. Um dos produtores do documentário, em depoimento anos depois, descreveu assim: ela chorava de verdade, sim. Mas não pelo motivo que o público pensava. Muitas vezes chorava de cansaço, de arrependimento, de vergonha. E a câmera captava aquele choro e dava um novo significado a ele. Transformava a dor íntima em espetáculo coletivo. No final, nem ela sabia mais qual era a origem da lágrima. Aurora também deixou pistas desse dilema em seus diários, mais tarde vazados por alguém próximo. Em uma das páginas, escrita às pressas em um quarto de hotel, estava: eu não sei mais se estou doente ou se apenas me convenci disso. Repito tanto essa história que começo a acreditar nela. Mas, quando lembro da primeira vez que falei sobre os sintomas falsos, sinto enjoo. Não era para ser assim. Era só para ser uma pausa, um tempo para respirar. Agora é uma prisão. Enquanto Aurora lutava contra a própria consciência, Davi Ramos, seu empresário, florescia. Ele entendia que a narrativa da dor era mais rentável do que qualquer single lançado às pressas.
criou uma agenda de eventos beneficentes, onde cada aparição pública tinha duplo objetivo: alimentar a compaixão e sustentar a arrecadação. Shows acústicos ou íntimos ou em teatros pequenos, campanhas de doação vinculadas a plataformas de streaming e encontros com fãs em hospitais pediátricos cuidadosamente documentados. Ninguém questionava. Quem teria coragem de duvidar de uma mulher que dizia lutar pela própria vida? Mas nos bastidores, alguns começaram a perceber que algo não batia. Um dos técnicos de som, que trabalhou em várias apresentações de Aurora, revelou anos depois. Ela dizia que estava em crise, que mal conseguia respirar. Mas no palco, minutos depois, cantava afinado, sem esforço. Eu já vi gente com problema respiratório, não é assim que funciona. Mas quem era eu para questionar? Eu só ajustava os microfones. E, no fundo, eu também queria acreditar. É mais fácil acreditar. O público se dividia entre emoção e devoção. Fãs enviavam vídeos cantando para ela, escrevendo cartas, organizando mutirões de oração. Aurora recebia milhares de presentes, alguns de valor simbólico, outros de valor material altíssimo. A Fundação Cura Voz começou a acumular não só doações, mas também patrimônios, prédios, veículos, contratos milionários com empresas de saúde e de mídia. E aqui mora uma das maiores contradições: e sim, algumas pessoas foram ajudadas. Tratamentos foram pagos, exames realizados, famílias aliviadas. Mas, proporcionalmente, o que entrava e o que saía da fundação não se explicava. Planilhas mostravam que menos de 20% do total arrecadado chegava de fato aos beneficiários. O restante se perdia em custos operacionais, consultorias ou contratos de imagem. Um ex-funcionário da fundação contou em entrevista: eu entrei acreditando que ia mudar vidas. Mas depois vi que o foco não era o paciente, era a narrativa. A gente só ajudava quando havia câmera. O resto ficava na fila. Eu pedi demissão porque não aguentei mais ver a esperança das pessoas usada como moeda de marketing. Enquanto isso, Aurora se afundava em contradições pessoais. Em seus relatos íntimos, escritos em voz quase confessional, dizia: quando estou no palco, vejo os rostos chorando por mim e me pergunto: será que estou matando algo dentro dessas pessoas? Elas me dão amor verdadeiro, e eu devolvo mentira. Mas ao mesmo tempo, esse amor me mantém viva. Não da doença que inventei, mas da solidão que é real. Essa solidão se agravava porque, a cada mês, novas mentiras precisavam ser inventadas para sustentar a primeira. Aurora e sua equipe divulgavam atualizações médicas cuidadosamente roteirizadas. Exames eram mostrados em ângulos desfavoráveis, termos técnicos eram soltos sem contexto, diagnósticos ficavam sempre vagos. Nunca havia uma prova concreta, mas havia sempre emoção suficiente para preencher o vazio da verdade. Foi nesse ponto que a jornalista independente, Liana Moraes, começou a cavar mais fundo. Ela conseguiu depoimentos de médicos que afirmaram nunca terem atendido Aurora nos hospitais citados. Conseguiu também registros de viagens que coincidiram com supostos dias de crise. Aos poucos, montava um quebra-cabeça. E aqui entra um trecho de uma de suas matérias. Aurora pode estar doente, mas não do que diz. Ou talvez não esteja doente de forma alguma. O que é certo é que a narrativa oficial não resiste à comparação com os fatos disponíveis. A cada detalhe investigado, surgem mais perguntas. E quem se beneficia dessas perguntas sem resposta? Seguramente não os fãs que doam acreditando estar salvando uma vida. Essa matéria não derrubou Aurora de imediato, mas plantou a semente da dúvida em muitos. Nos fóruns online, fãs começaram a se dividir. Alguns a defendiam com unhas e dentes: vocês não sabem o que ela passa, deixem-na em paz.
Outros se mostravam inquietos, eu doei meu salário e agora não sei mais se fiz a coisa certa. E quando a confiança começa a rachar, cada detalhe vira prova. Foi o que aconteceu quando fotos de Aurora em uma praia paradisíaca vazaram. A legenda dizia o recarregando energias, mas para quem acreditava em uma paciente em estado crônico, a imagem soava quase como uma provocação. Dentro da equipe, os atritos também aumentavam. Alguns assessores se revoltaram com a manipulação, outros ameaçaram sair. Aurora, cada vez mais exausta, tentava se refugiar nos poucos momentos de privacidade que ainda restavam. Em um áudio vazado, ela desabafa para uma amiga. Eu não sei como sair disso. Se eu contar a verdade, eles me destroem. Se eu continuar, eu me destruo. Eu só queria cantar. Por que isso virou o que virou? Por que eu deixei? Mas o ciclo já estava girando rápido demais para ser interrompido. O show beneficente no estádio, que havia reacendido a arrecadação, se transformou em uma vitrine ainda maior para a farsa. Patrocinadores internacionais entraram no jogo, contratos foram assinados, produtos licenciados da Fundação Cura Voz começaram a ser vendidos em larga escala. Aurora já não era mais apenas uma cantora. Era uma marca global de resiliência, um ícone da luta contra doenças invisíveis. O rosto estampava campanhas de bancos, companhias aéreas, empresas de tecnologia. Tudo em nome da esperança. Mas a esperança, quando manipulada, cobra juros altos. E o estupim estava cada vez mais próximo. O sucesso do show beneficente parecia ter consolidado a imagem de Aurora como a maior representante da resiliência de sua geração. Mas, nos bastidores, a estrutura que sustentava essa narrativa começava a rachar. As rachaduras, no início, eram quase invisíveis, perceptíveis apenas para quem estivesse muito atento. Mas, como fissuras em uma barragem, bastava tempo e pressão para que se transformassem em um colapso. A jornalista Liana Moraes, que já havia publicado suas primeiras matérias críticas, começou a receber mensagens anônimas. Algumas eram ataques de fãs enfurecidos, chamando-a de invejosa, de cruel, de alguém incapaz de compreender a dor de uma mulher que lutava pela vida. Outras, porém, vinham carregadas de informações detalhadas demais para serem simples palpites. O primeiro grande vazamento veio de alguém da própria fundação. Um e-mail extenso, enviado de uma conta criptografada, trazia documentos internos, planilhas de repasses, contratos com empresas ligadas ao empresário Davi Ramos, e uma agenda editorial que descrevia, em linguagem corporativa, algo assustador, dias de dor x dias de esperança, de balanceamento de narrativa para otimização de engajamento. Liana ficou em silêncio por longos minutos diante daquela tela. Depois murmurou para si mesma. Isso não é mais sobre música. Isso não é mais sobre saúde. Isso é uma indústria de sofrimento. Na semana seguinte, ela publicou uma reportagem que circulou como fogo em palha seca, Aurora, em doença ou estratégia? Contratos internos levantam dúvidas sobre narrativa da cantora. O texto não afirmava categoricamente que Aurora mentia, mas mostrava como sua condição vinha sendo usada, manipulada e vendida como produto. A reação foi imediata. No Twitter, hashtags surgiram em guerra, hashtag Força Aurora contra hashtag Farsa Aurora. Fãs brigavam entre si, amizades se desfaziam, comunidades digitais se dividiam em dois lados irreconciliáveis. Um dos comentários mais compartilhados foi de uma fã que dizia: "Doei meu aluguel porque queria ajudar. Agora vejo que parte do dinheiro pagou uma empresa de marketing. Se ela realmente está doente, por que precisa mentir? E se não está, como ela teve coragem de usar nossa empatia?" Aurora, por sua vez, se fechava cada vez mais. Em áudios confidenciais, que depois seriam vazados, ela confessava a uma amiga de infância:
Eu não tenho coragem de abrir o Instagram. Cada notificação parece uma facada. Eu leio amor e ódio no mesmo minuto. Um diz que vai rezar por mim, outro me chama de manipuladora. E eu não sei qual dos dois está certo. Enquanto isso, dentro da fundação, o clima era de pânico. Alguns funcionários tentavam apagar rastros, outros queriam abandonar o barco, mas não sabiam como. Um ex-assessor, em depoimento posterior, revelou: a gente recebia instruções claras e nunca falar em diagnóstico específico, sempre usar termos vagos. E quando alguém questionava, diziam: o público não quer detalhes médicos, quer emoção. Eu sabia que aquilo era errado, mas ao mesmo tempo era meu trabalho. Era meu salário. As coisas pioraram quando uma gravação clandestina de uma reunião vazou. Nela, Davi dizia, em tom frio e calculista: se ela parar de postar por mais de uma semana, a curva de doações cai. Precisamos de pelo menos 2 boletins emocionais a cada 10 dias. Um vídeo de choro tem o triplo de conversão que um texto. O áudio caiu como uma bomba. Programas de TV reprisaram exaustivamente, manchetes estamparam a frase: um vídeo de choro tem o triplo de conversão. E, pela primeira vez, Aurora foi confrontada publicamente. Em uma entrevista ao vivo, a apresentadora perguntou: Aurora, você tem consciência de que sua dor pode estar sendo usada como ferramenta de marketing? Aurora congelou. Respirou fundo, e respondeu: eu nunca quis que fosse assim. Eu só queria me curar e ajudar outras pessoas. Se houve erros, não partiram de mim. Mas a resposta, ensaiada ou não, soou vazia. Nas redes sociais, memes começaram a circular, ridicularizando sua fala. Imagens de lágrimas com etiquetas de preço, vídeos ironizando suas pausas dramáticas. A idolatria começava a se transformar em desprezo. E, no meio desse caos, Aurora escrevia em seu diário: sinto que criei um monstro. Um monstro que me engole cada vez que abro a boca. Eu queria controlar a narrativa, mas agora sou prisioneira dela. Se eu falo, dizem que é ensaio. Se eu me calo, dizem que é estratégia. Eu já não tenho saída. A pressão aumentava porque novas provas surgiam quase diariamente. Um ex-membro da equipe médica consultada para o documentário revelou que várias cenas foram encenadas. As agulhas não estavam conectadas a nada, os corredores hospitalares estavam vazios porque foram alugados para a filmagem. Um trecho da entrevista dele viralizou. Eu achei que estava ajudando numa dramatização simbólica. Só depois percebi que estavam vendendo aquilo como realidade. Eu me senti usado. E, mais ainda, senti que ajudava a enganar milhões de pessoas. Os fãs mais radicais começaram a exigir laudos médicos oficiais. Queriam ver exames, diagnósticos concretos. Queriam provas de que Aurora não estava mentindo. Mas a equipe, como sempre, respondia com a mesma justificativa: privacidade. Privacidade que, naquele momento, soava como um álibi conveniente. Aurora começou a perder contratos. Marcas temiam ser associadas ao escândalo. Alguns patrocinadores cancelaram acordos de última hora, outros exigiram cláusulas de ressarcimento caso ficasse provado que tudo era mentira. E, no meio dessa tempestade, Aurora se isolava ainda mais. Uma carta escrita de próprio punho, nunca publicada oficialmente, mas encontrada depois em seus cadernos, dizia: eu vejo o rosto das meninas com pulseiras da fundação, cantando minhas músicas, acreditando que eu sou exemplo de força. E sinto vontade de gritar: não sou exemplo, não sou forte, sou só uma covarde que não soube parar.
O contraste entre a imagem pública da guerreira que não desistia e a imagem íntima da mulher dilacerada pela mentira nunca foi tão brutal. O ponto de virada aconteceu quando uma antiga amiga de Aurora, também cantora, concedeu uma entrevista bombástica. Sem citar nomes diretamente, disse: "Existe uma cultura na nossa indústria de transformar fragilidade em espetáculo. Eu vi de perto uma colega usar a ideia de doença como estratégia. No começo, talvez ela acreditasse que estava ajudando, mas no fim só ajudava a si mesma. Era claro a quem ela se referia." As manchetes explodiram. O cantor ensinou a farsa de Aurora. E o que antes era especulação virou quase certeza coletiva. Aurora ainda tentava se defender. Postou um vídeo em preto e branco, dizendo: "Eu sei que vocês estão confusos. Eu sei que há dúvidas. Mas eu continuo aqui, lutando. Por mim e por vocês." Mas os comentários não perdoaram. "Mostra os exames. Devolve meu dinheiro. Você nos enganou." Cada palavra era um golpe. E, numa madrugada silenciosa, Aurora gravou um áudio para si mesma, se encontrado mais tarde em seu celular. "Eu não sei mais se quero acordar amanhã. Não porque tenho uma doença, mas porque a mentira ficou maior do que eu. E eu não sei como viver fora dela." Esse áudio nunca foi publicado na época, mas revela o abismo em que ela estava mergulhada. O que antes era ruído se transformou em grito. E gritos, quando ecoam alto demais, não podem mais ser abafados. Foi assim que a farsa de Aurora Vega começou a desmoronar de vez, e não em silêncio, não em segredo, mas sob os olhos atentos de milhões de pessoas que, até pouco tempo, acreditavam nela cegamente. A primeira bomba definitiva foi uma reportagem internacional. O New York Herald, após investigar durante meses, publicou uma matéria intitulada "A Voz Doente que Nunca Esteve Doente". Nela, jornalistas apresentavam provas concretas. A Aurora nunca havia sido diagnosticada com nenhuma das condições que alegava. Documentos médicos obtidos em tribunais mostravam que seus exames eram normais, que as clínicas usadas como cenário haviam sido apenas alugadas para filmagens, e que parte das receitas médicas exibidas eram falsificadas. O impacto foi imediato. Canais de TV reprisavam manchetes, rádios interrompiam a programação para comentar, sites travavam com a quantidade de acessos. O mundo, de repente, descobria que a guerreira não passava de uma atriz em seu próprio teatro de dor. E os fãs, aqueles que haviam chorado, rezado, doado, reagiram com fúria. Grupos de apoio se transformaram em grupos de denúncia. Pessoas começaram a compartilhar prints de doações, comprovantes de transferências, histórias de como haviam aberto mão de comida, aluguel, roupas, para salvar a voz de Aurora. Agora, sentiam-se enganadas. Uma jovem chamada Paola, de 19 anos, publicou em suas redes: "Doei tudo o que tinha guardado para fazer intercâmbio porque achei que estava ajudando alguém que me inspirava. Hoje vejo que virei apenas uma linha em uma planilha de marketing. Nunca mais confio em ninguém." Esse sentimento de traição coletiva se espalhou como praga. A internet, que havia erguido Aurora ao status de ícone, agora a arrastava ao abismo do desprezo. Mas o Tribunal da Opinião Pública não foi o único a agir. O Ministério Público abriu investigação formal contra Aurora, seu empresário Davi Ramos e a Fundação Cura a Voz. Acusação: estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Nos corredores do tribunal, jornalistas se acotovelavam para captar cada detalhe. Aurora, antes acostumada ao brilho dos holofotes, agora enfrentava flashes de câmeras que a perseguiam como caçadores. A cada passo, ouvia gritos de "Oladra, mentirosa, devolve nosso dinheiro." Durante o processo, vieram à tona detalhes ainda mais perturbadores.
A fundação havia arrecadado mais de 50 milhões de reais em 2 anos, mas apenas 8 milhões foram efetivamente destinados a pacientes. O restante havia se perdido em contratos superfaturados, cachês de shows ou beneficentes, viagens internacionais, consultorias fictícias e até gastos pessoais da equipe. Um auditor descreveu: era uma máquina de sugar empatia. O sofrimento das pessoas era transformado em moeda, e essa moeda alimentava um ciclo de luxo e manipulação. Aurora, em sua defesa, alegou que fora manipulada pelo empresário. Disse que acreditava estar doente, que foi induzida a encenar certas situações, que não tinha controle sobre as finanças. Mas os áudios e e-mails apresentados mostravam outra realidade. Aurora sabia, sim, que não havia diagnóstico real, e ainda assim insistia na narrativa. Em um dos áudios mais devastadores, sua própria voz dizia: eles só acreditam se eu chorar. Então eu vou chorar. Melhor eles me verem fraca na câmera do que me esquecerem. A partir desse momento, até os poucos fãs que ainda a defendiam silenciaram. Enquanto os tribunais discutiam crimes e punições, Aurora travava outra batalha, ainda mais cruel, vá consigo mesma. Em seu diário, encontrado depois por uma jornalista, lia-se: eu sempre quis cantar para ser lembrada. Agora serei lembrada como a maior farsa da música. O que é pior, ser esquecida ou ser odiada? O julgamento final foi televisionado. Milhões de pessoas assistiram. Aurora entrou na sala de audiência de cabeça baixa, sem maquiagem, sem o brilho que a acompanhará por anos. Davi Ramos, ao lado dela, mantinha a expressão fria. Quando o juiz leu a sentença, prisão em regime semiaberto, devolução parcial dos valores e proibição de atuar em cargos de representação social por 10 anos, o silêncio da sala foi pesado. Aurora chorou. Mas, pela primeira vez, ninguém acreditou em suas lágrimas. O tempo passou. Aurora desapareceu dos palcos, das telas, das playlists. Sua carreira foi soterrada pela mentira que ela mesma ajudara a construir. Tentou retornar anos depois, com músicas que falavam de arrependimento e busca por perdão, mas já não havia público disposto a ouvir. Alguns ainda defendiam que ela também fora vítima de empresários, de uma indústria voraz, de uma fama que cobra mais do que oferece. Outros, porém, sustentavam que nada justificava ter usado a compaixão de milhões como estratégia. No fim, Aurora tornou-se exemplo. Não de superação, mas de advertência. Seu nome era citado em palestras de marketing como o case negativo, em faculdades de jornalismo como o exemplo de manipulação midiática, em grupos de fãs como a artista que matou a própria credibilidade. E, em meio a tudo isso, restava a pergunta que ecoava desde o início: como acreditamos tão facilmente? Porque, no fundo, Aurora apenas revelou uma fragilidade coletiva. Nossa sede por histórias de luta e superação é tão grande que, muitas vezes, nos faz esquecer de perguntar o que é real e o que é encenação. Seus fãs não foram apenas vítimas, foram cúmplices involuntários de uma engrenagem que só funcionava porque havia quem acreditasse, quem compartilhasse, quem doasse. No último registro conhecido de Aurora, um bilhete encontrado em sua antiga casa, ela escreveu: se algum dia alguém contar minha história, diga que eu não queria enganar o mundo. Eu só não queria ser esquecida. Mas o esquecimento teria doído menos do que isso. E é com esse bilhete que a história de Aurora Vega termina. Uma cantora que fingiu uma doença para ganhar dinheiro. Uma artista que transformou dor em espetáculo, espetáculo em lucro, e lucro em ruína. Uma estrela que brilhou não por sua voz, mas pela mentira que contou. E, talvez, a lição mais amarga: a mentira pode vender, pode emocionar, pode enriquecer. Mas, mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre chega. E, quando chega, não perdoa. E assim termina a história de Aurora Vega.
Uma cantora que não foi destruída por uma doença, mas pela mentira que inventou. Um conto sobre fama, manipulação e sobre como a empatia pode ser usada como arma. Mas agora eu quero ouvir de você. Se estivesse no lugar dos fãs de Aurora, como teria reagido? Você acha que ela foi vítima de um sistema ou cúmplice de sua própria ambição? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, se eu vou ler cada um deles. E se essa história te fez refletir, já sabe. Curta o vídeo porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo narrativas profundas como essa. Se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos roteiros que vão te prender do início ao fim. E falando em próximos roteiros, não saia ainda. Eu preparei outro vídeo que vai te chocar tanto quanto este. É só clicar aqui na tela e continuar comigo nessa jornada por histórias que ninguém mais tem coragem de contar. Obrigado pela sua companhia até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.